Boa tarde a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um Nova Skills. Vou começar aqui fazendo uma apresentação para vocês, enquanto a gente vai tendo mais um pessoal aí que está chegando também, tá? Meu nome é Janaína, eu sou coordenadora de inovação da Univale e também coordeno o Uninova, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale. O que a gente faz, né? O que o Núcleo de Inovação faz? Ele é um ambiente, então, de inovação que fomenta práticas tecnológicas para desenvolver esse ecossistema de inovação onde a gente está inserido, né? A nossa palavra de ordem, então, é conexão. A gente procura conectar diferentes atores, não só startups, mas também empresas, investidores, atores da universidade, né? Instituições de fomento e prestadores de serviços públicos e privados, que buscam, então, a inovação, né, para transformar o futuro. Esse, então, é o nosso grande objetivo e a nossa missão enquanto Núcleo de Inovação Tecnológica. A gente atua em 3 áreas, a incubadora tecnológica e empresarial, que é onde a gente ajuda as startups aí a dar os primeiros passos, né, um período de até 2 anos, eles passam com a gente, aonde a gente orienta eles sobre esses caminhos para montar o seu negócio, né? Hoje a gente está com 5 startups desenvolvendo trabalho no Uninova. Quem tiver interesse, quiser trazer sua ideia, né, para se juntar ao nosso time, também é possível. Hoje a gente tem no site do Uninova, que é www.univale.br/Uninova, todas as informações referentes à incubadora, né, quais são as vantagens de estar dentro de uma incubadora, quais são as obrigações e o que vocês precisam estar lá. E quem tiver interesse, tem um edital que a gente deixa disponível na página, que você pode submeter a sua proposta para avaliação lá da incubadora, e se ela estiver apta dentro dos pré-requisitos que a gente coloca lá, você pode entrar, então, para o nosso time e também tá fazendo, né, tá trabalhando junto com a gente nesse processo aí de desenvolvimento das startups. A nossa outra área de atuação é a parte de propriedade intelectual, então a gente ajuda aí principalmente alunos, professores, né, a proteger as suas inovações através de proteção de patente, marcas, registro de software. Então, não só para a comunidade acadêmica, esse serviço também é aberto para a comunidade de forma geral. Então, quem tiver interesse ou conhecimento sobre essa área de proteção da inovação, também pode procurar a gente no Uninova. E, por último, a área que a gente trabalha é a área de prospecção da inovação, né, em busca de novos projetos e novas ideias, onde a gente faz uma série de eventos e qualificações, objetivando unir essas pessoas, aumentar o network de todo mundo aí, para que as ideias possam ser geradas e efetivamente, né, surgir novos projetos aí. Então, um desses projetos que a gente trabalha é o Uninova Skills, então, que a gente desenvolveu pensando principalmente nos temas que hoje as nossas startups dentro da incubadora buscam, né, mais informação. A gente geralmente pega essas informações com eles e a gente desenvolve com os parceiros que a Uninova tem, e a gente traz para conversar um pouco. O objetivo é trazer para uma conversa, socializar um pouco do conhecimento de todo mundo aí, para a gente desenvolver nessas habilidades dentro de cada área específica. Hoje, a gente está trazendo, então, exigências legais para a abertura de uma startup, é o tema que a gente vai trabalhar com o professor Alexandre Pris e o professor Roberto Epifânio, que já são parceiros do Uninova e a longa data, né, e cada vez mais a gente está se aproximando da Escola de Ciências Jurídicas, também com essa área de inovação. Depois eles vão falar um pouquinho para vocês também sobre o projeto, tem um laboratório deles também na área de inovação, na área jurídica. Então, eles são os parceiros, né, um dos parceiros que o Uninova tem e que está trazendo hoje, então, para esse bate-papo aí. Já fazendo a prospecção aí do nosso próximo encontro, que vai ser dia 14 de outubro, no mesmo horário, às 16 horas, e a gente está convidando o Juliano Cogo, que ele é ele é o diretor da Design Estratégico, isso, e aí ele vai trabalhar um pouquinho sobre a parte de design centrado no ser humano. Ele vai falar sobre a abordagem do design thinking e como é que isso pode contribuir aí para o desenvolvimento das ideias de uma forma mais simples e prática. Então, está todo mundo convidado para participar também
desse nosso próximo encontro, dia 14 de outubro. A gente ainda não está com inscrição aberta, então quem tiver interesse, siga-nos nas nossas redes sociais, a gente sempre coloca a nossa divulgação lá, e aí quando abrir as inscrições a gente avisa, certo? Aqui está aí o nosso QR Code, quem quiser é só botar a tela do telefone aí, e aí já vai direto para todos os nossos contatos, e a Grace também vai colocar aqui no chat depois todos os contatos para vocês poderem nos seguir nas redes sociais e saber, né, tudo o que a gente está desenvolvendo aí nessa área de inovação. Então, o Uninova Skills é uma realização da Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, com o Uninova, e a gente tem como apoio a Central de Empreendedorismo, o Empreenduca. Fica a dica também para quem quer empreender, eles têm muitas capacitações, são todas gratuitas, que eles dão semanalmente, né, para as pessoas, não só alunos da universidade, mas também o pessoal externo. Então, quem tiver interesse, pode seguir eles lá nas redes sociais também, Empreenduca, que vocês vão ter bastante conteúdo muito interessante também aí. E a gente tem o apoio também do Centro Regional de Inovação e do Polo Tech, que são movidos aí na área de inovação, né, para fortalecer o ecossistema aqui da nossa região, e eles estão apoiando as ações que a gente desenvolve dentro do Uninova também. E o último recadinho aí, para quem gosta aí de inovação também, a gente tem um projeto que a gente chama UninovaCast, que são podcasts, e o sétimo episódio que a gente está tratando é sobre criptomoedas e blockchain. Então, nós estamos nas plataformas do streaming aqui, colocados aqui, Spotify, Deezer, do iPhone também. Então, tem lá e tem vários temas aí que vocês podem escutar, que falam sempre sobre inovação, e a gente está tentando trazer bastante conteúdo novo aí para estar compartilhando com vocês também, certo? Então, eu agradeço a presença de todos. Passo a palavra para o professor Valdemar, que é o mentor responsável pela incubadora hoje do Uninova, e ele vai fazer a intermediação com o professor Epifânio e o professor Alexandre Pris. Bom evento a todos e até mais. Valdemar. Boa tarde a todo mundo, estão me ouvindo agora? Tá chegando áudio para vocês aí? Espero que sim. Estava com o microfone aqui travado agora há pouco. Bom, quem não me conhece, eu sou Valdemar Martins, eu sou professor da Univale, da Escola de Negócios, trabalho na área de modelagem de negócio, na área de empreendedorismo e inovação, e atualmente eu sou responsável pelo processo de incubação dentro da Uninova, né? Trabalho ali com a Jana, e também sou mentor de 5 projetos hoje que a gente tem na incubadora trabalhando, né, atuando para se desenvolver e ir para o mercado. E estou participando hoje aqui do Nova Skills, né, para bater um papo aqui com o Pris e com o Epifânio, que são colegas aqui da casa também, né, do direito, para falar um pouco com ele sobre essa questão do direito, né, da área jurídica dentro de startups. Então, boa tarde, Pris, boa tarde, Epifânio, tudo certo com vocês aí? Boa tarde, professor Valdemar, satisfação muito grande, muito obrigado pelo convite, professora Janaína, professor Valdemar. Estamos aqui à disposição para bater um papo, um bate-bola nessa tarde, com certeza será muito enriquecedor. Eu quero agradecer também a presença dos nossos colegas, alunos, incubados e convidados, alguns profissionais que estão conosco também. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que vai ser um momento muito importante para todos nós, para batermos um papo, né, como disse, acerca daquilo que são algumas das regras básicas, técnicas jurídicas relacionadas ao mundo das startups. Legal. Boa tarde, professor Valdemar, professor Epifânio, Jana, todos nossos alunos que acompanham. Uma satisfação estar com todos vocês nessa tarde aí para um tema tão inovador na sua essência, né? Legal. Pessoal, então vai ser um bate-papo, tá? Para quem está acompanhando a gente, está assistindo aqui a conversa. A gente vai tentar ser o mais informal possível, mas logicamente para cumprir com o que a gente quer colocar para vocês aqui, né, esclarecer um pouco essas questões jurídicas. Então a dinâmica é que eu vou conversar aqui com o professor Pris e com o professor Epifânio, e na medida que vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando aqui no chat, vão escrevendo para a gente, que daí ao final da conversa, a gente resgata aqui os pontos que vocês levantaram, e aí se sobrar tempo ainda hoje, a gente já
consegue trocar mais uma ideia com vocês aqui. Quem ficar sem resposta, depois a Grace aqui, que trabalha com a gente na Uninova, ela pega as perguntas de vocês, encaminha para o professor Epifânio e para o professor Pris à parte, e depois a gente retorna para vocês com todas as dúvidas também, com mais calma, tá bom? Então, assim, vamos ser direto, vamos botar para rodar a coisa aí e já explicar para o pessoal o que todo mundo quer saber, né? Pris, posso começar contigo, fazer uma pergunta? Pode ser? Vamos lá. Bem claro e bem objetivo. Qual é o primeiro passo para uma startup existir no mundo jurídico, Pris? Olha só, primeiro, um passinho atrás. O que é uma startup? Em palavras simples, né? Startup é um negócio que é extraordinário, vamos assim dizer, escalável, uma ideia extraordinária, uma ideia, um negócio jurídico, uma empresa que pode ter uma escala bastante interessante. Então, há vários conceitos, empresários, inovadores, juristas, há vários conceitos do que é uma startup, mas em palavras simples, uma ideia inovadora, um negócio inovador que tem a possibilidade de ser grandemente rentável, vamos assim dizer. E quando é que ela passa a existir, né? Quando é que ela existe no mundo jurídico em termos técnicos? Objetivamente, como perguntou o professor Valdemar. Primeiro, quando a empresa é constituída. Quando eu tenho a empresa constituída e devidamente registrada nos órgãos competentes, eu tenho ela constituída. No entanto, é bom lembrar que antes, quando esses futuros sócios e ainda empreendedores, inovadores estão reunidos para conversar, discutir, validar e estruturar a sua ideia, eles já têm um negócio em caminho, em andamento. Então, aquele conhecido memorando de pré-constituição, que nós vamos falar na sequência, mas o Memorandum of Understanding, né? Quando eles se ajuntam e se reúnem e fazem esse acordo prévio, já existe um negócio aí em termos técnicos, já existe uma startup em termos técnicos nessa fase. Antes, então, de registrar nos órgãos públicos, mas nesse contrato, nesse, entre aspas, pré-contrato, ele já existe, a startup já existe. Legal, Pris. E pensando nisso, então, nesse começo, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois desse memorando, que vai acabar regulando esse primeiro momento da empresa, né? A gente já tem que falar um pouco de valores também, porque, logicamente, quem está criando uma empresa desse tipo, uma startup, uma empresa inovadora, disruptiva, escalável, né? Nesse mundo de incerteza que é dos negócios, ainda mais uma startup, geralmente o startup é aquele cara que tem muita vontade, muita ideia e pouco dinheiro no bolso, né? Então, assim, até o pessoal já começar a se localizar sobre isso, qual seria a média de valor, então, para começar essa história, para ir criando uma startup do ponto de vista jurídico? Como é que a gente pode começar a imaginar, falar de números, até o pessoal se localizando nesse momento aí? Bem, nós podemos dividir essa resposta em duas portas, vamos assim dizer. A primeira porta é a do investimento propriamente dito, o negócio. Aí vai depender muito de valor. Então, se eu tenho um produto, um serviço, um aplicativo, o que eu estou pensando? Depende de quanto de capital social, quanto que eu vou investir, essa é uma porta. Agora, uma outra porta que vem antes também, são as portas, eu diria a porta aí entre aspas, vou usar uma palavra para que todos entendam, da burocracia, que não é muito técnico, mas é a palavra mais adequada para que se entenda. Veja, em torno de tão somente uma média, tão somente uma especulação, aquilo que o sujeito vai gastar com advogado, cartório, com registro da ideia, com contador e com diversas burocracias, vamos assim dizer, em torno de 8 a 10 mil reais, eu diria. Uma conversa com o seu advogado, os documentos principais com o seu advogado, os documentos principais com o seu contador, a ida até alguns órgãos públicos para retirada de certidões, para retirada de documentos. Eu posso dizer que em uma média, tá, professor Valdemar? Não um valor preciso, mas que ele esteja preparado para esse mínimo. Entendi. E aí, Pris, dentro disso, a gente está falando de esse início, né? Memorando, depois o próprio contrato, né? Eu imagino que esteja nesse pacote inicial de valores que a gente está discutindo aqui, né? Assim, o ideal é que como você falou aí, o startupeiro, né? O inovador, ele já comece a dar os primeiros passos
devidamente resguardado em termos da ideia. Então, isso envolve um contrato de confidencialidade, isso envolve, se é mais de uma pessoa, um memorando de entendimento, esse pré-contrato, para deixar tudo muito organizado para poder dar os primeiros passos. Então, por exemplo, uma consultoria, um mínimo que você vê, existe uma tabela da OAB que trata dos honorários do advogado, mas uma revisão de contrato, por exemplo, tá? Eu digo que uns R$2.000 é para revisar um contrato, tá? Para criar um contrato, aí é um trabalho um pouco mais denso, né? E pode ser feito, o advogado tem essa competência, eu diria uns R$4.000. Eu estou jogando valores, mas óbvio, pode ser para mais, para menos. Eu estou aqui fazendo uma especulação, tá, gente? Só para ter um número na mão, né? Para a gente discutir. Isso, para ter um número na mão. E se eu somar isso tudo aí, uns 10 mil, é um valor razoável para nós chutarmos, né? Dentro dessa. Para ter valor na mão mesmo, né, Valdemar? Sim. Para saber a ordem de grandeza. Estou falando de 1.000, 10 ou 100, né? Só para a gente saber o tamanho da. E não achar, poxa, eu tenho que ter 100 mil para inovar? Não. Eu começo sem nenhuma grana, como o próprio professor Valdemar falou. Mas vai chegar um momento em que eu vou ter que sentar com o contador e ver qual é o caminho, como é que eu vou constituir o tributo, que nós vamos, inclusive, talvez tocar hoje aqui. Eu preciso falar com o meu advogado, porque eu preciso revisar esse contrato, eu preciso saber, nós somos em 3, quem tem direito a quê? Então, isso vai exigir uma consultoria específica. Legal. E falando ainda disso, dessa questão de contrato e tal, Pris, o que não pode faltar hoje quando a gente fala em contrato e constituição de uma startup, né? Não uma empresa normal, a gente está falando de uma empresa inovadora, jovem e tudo isso. O que não pode faltar nesses contratos de constituição de startup, na tua opinião? Olha, tem muita coisa que tem que ter, né? A lei trata de situações bastante específicas, mas a cessão de cotas, a questão da morte, se morre, nós não podemos... o advogado, o que o pessoal tem que ter em mente é o seguinte, que o advogado ele faz uma previsão para o pior panorama possível. As pessoas todas entram de bom grado, vamos assim dizer, com bom entendimento. Para serem todos amigos e ficarem ricos juntos, né, Pris? Exato, mas na hora da briga, todo mundo entra no ringue. Então, a questão da cessão de cotas, e se morre algum dos sócios? Tá? Como é que fica os herdeiros? A questão da retirada, a saída de algum deles. Como é que faz essa saída? Ele pode indicar, ele simplesmente sai, o que ele leva com ele? Ele tem uma cláusula de não concorrência, por exemplo, ele pode sair e já montar um outro negócio. Então, eu diria que cessão, morte, retirada, não concorrência, são cláusulas assim que, fugindo aquelas tradicionais da lei, do Código Civil, são cláusulas que deve-se cuidar e ter em mente. Legal. Aproveitando sobre esse ponto aí, perguntar para o Epifânio aqui, para ele também poder contribuir conosco aqui. É importante quando a gente fala de empresas e, de novo, startup sempre com essa questão de ser uma empresa muito moderna, disruptiva, né, com coisas inovadoras. A importância que o Pris colocou de alguns aspectos do contrato ali, né? Mas tem algumas questões assim de cunho bastante do cotidiano da empresa, que são questões ligadas à governança corporativa, né? Talvez as pessoas aqui não estejam muito ambientadas, o pessoal está acompanhando a gente aqui, do que a gente fala de governança corporativa, mas essencialmente são os aspectos que vão permitir a própria gestão do negócio, né? Como que essa estrutura vai funcionar em cima disso. Então, assim, Epifânio, do teu ponto de vista, quais são os principais mecanismos jurídicos, né, que a gente pode utilizar numa startup para permitir a governança corporativa dessa empresa, para permitir que ela possa ser administrada e possa lançar como empresa? Pois bem, meu caro, poxa, na verdade, nós estamos procurando aqui sintetizar de maneira bem simples, eu vejo, algumas questões que são muito técnicas, evidentemente, para que todos os nossos colegas que estão nos acompanhando possam também ter uma ideia, né, daquilo que é fundamental para o mundo jurídico, técnico-jurídico. Evidentemente que um bate-papo desse, ele tem esse objetivo, dar uns esclarecimentos, mas não vai poder trabalhar tudo muito a fundo. A governança corporativa é um dos aspectos fundamentais, na verdade, para quando como estamos tocando principalmente na questão das startups, né, que tem, como o professor Pris mencionou, tem essa ideia de um modelo disruptivo, que o professor Valdemar comentou, inovador, que seja repetível, que seja escalável,
num cenário de incertezas, que são as principais características de um negócio inovador, que foge do tradicional, né? Às vezes foge daquilo que é o modelo tradicional de negócios, a startup que tem essas características bem claras, quando ela pensa daí numa ideia de governança corporativa, na verdade, ela está pensando também já naquilo que serão os investidores, um aporte financeiro que é fundamental para que esse negócio, dependendo da situação, ele possa realmente decolar, né? Ou seja, possa crescer não só por ter um modelo de negócio que seja repetível, que seja escalável, mas que também precisa desses aportes financeiros que vêm de fora. Então, a governança corporativa, na verdade, ela surge no século passado, com uma ideia, principalmente inicialmente, naquilo que seria o mundo financeiro, mas ela ganha uma proporção em nível mundial hoje para as empresas e para os investidores, que sem vamos dizer assim, um mínimo de pensamento naquilo que seja uma governança corporativa, hoje o investidor não coloca o seu pé, ou seja, não coloca a mão, né? Então, ele já vai pensar em mecanismos que sejam estabelecidos pela própria empresa de governança corporativa internamente. E aí o que a gente pode mencionar? Praticamente, são mecanismos de governança corporativa, aquilo que faz com que o poder saia, vamos dizer assim, daquilo que seria a maioria, um poder de gestão, entre também na possibilidade da minoria fazer esta não gestão, mas fiscalização, principalmente. Então, vamos dizer, é você profissionalizar, por exemplo, um conselho fiscal, é você profissionalizar um conselho de administração, é você ter a possibilidade de fazer uma auditoria independente externa. Isso dá determinadas seguranças ao investidor que ele está entrando no negócio que já é pensado de forma séria e que, se ele investir, então ele vai ter a probabilidade de ter êxito realmente naquilo que vai vir dali para frente. Ok? Legal. Então, Epifânio, só para reforçar aqui, então, além da questão da governança no sentido de poder permitir a administração, permitir a questão também de acompanhar a administração, né? Inclusive sócios minoritários, investidores poderem estar dentro do processo, ela vai acabar reforçando também, né, do teu ponto de vista, alguns aspectos ligados à captação de recurso, né? O investidor vai poder ver nesse projeto que tem a governança corporativa como um dos eixos, né, do ponto de vista jurídico, da estrutura da empresa, ele vai ver isso como algo interessante para poder ele aportar capital nessa empresa, correto? Perfeito, Valdemar. Na verdade, ele é um excelente recurso exatamente para ajudar a captar investidores, né? Ou seja, uma boa governança estabelecida. E é claro, e aí os colegas que estão nos acompanhando já percebem que tudo isso precisa realmente ser acompanhado por uma equipe técnica que vai dar essas dicas fundamentais nesse negócio que está começando, para que ele possa começar bem e se consolidar no mercado. Então, os mecanismos de governança corporativa estabelecidos ajudam, sim, as startups a captar os recursos e a manter bons investidores. É claro, aí você tem que imaginar, uma startup tem vários tipos de investidores, várias possibilidades de investidores, né? Mas junto a isso está essa ideia de você captar esse investidor já de maneira séria e manter esse investidor, que será fundamental para o desenvolvimento em si da startup, né? Desse negócio que está começando e que a tendência é ter um retorno positivo ainda num breve período de tempo. Legal, legal. Aproveitando essa questão de investidores, dessa relação inicial, né, de entrada na empresa, o Pris comentou agora há pouco ali sobre o memorando de pré-constituição em português, né, enfim, né, o termo ali. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? O que é esse memorando? Para que ele serve? O que ele contempla, né? Se puder falar sobre isso para o pessoal aqui. Legal. Professor Valdemar, seguinte, alguns chamam de MOU, ou Memorandum, Memorandum of Understanding, em inglês, né? Um memorando de entendimento. Uns chamam de um pré-contrato, uma pré-constituição, um protocolo de intenção, mas leva esse nome, o MOU, né? IMOU. O que é esse documento? É um documento pré-constituição. É um documento... E aí, só deixa eu fazer uma pausa, né? Perfeita colocação do professor Epifânio, no sentido de que em uma hora, pessoal, nós estamos tentando resumir muitas teorias jurídicas, muitos conhecimentos técnicos. Então, é evidente que é um grande voo, né? Mas é para que você, inovador, tenha aí uma asa, vamos assim dizer, inicial, para que dá um voo seguro, tá certo?
pelo menos de saber procurar o profissional adequado que vai lhe orientar, né? No mínimo do mínimo. Mas perfeita colocação do professor Epifânio. Então, Valdemar, o Memorandum of Understanding, o MOU, ele é um documento pré-constituição, um documento prévio, um documento que vem antes da inscrição, do registro da empresa, propriamente dito, do negócio, e que vai estabelecer os ajustes mínimos entre esses sócios. E aí eu diria, o que deve constar, né? O que tem que constar nesse protocolo de intenção, nesse memorando, nesse entendimento? O projeto, o que vai desenvolver, qual é o negócio jurídico, né? O negócio inovador, qual é a participação de cada um dos sócios, o que eles participam, no que participam e quanto participam, as funções desses sócios, o que eles devem fazer, qual é a tarefa, vamos assim dizer, de cada um deles, o que eles fazem, quais são as suas funções, e a retirada, se ele se retira, ele tem o direito X, ele tem o direito Y, o que ele pode levar com ele? Também o direito de retirada tem que ter, isso tudo, vejam, antes de o negócio existir, para que não se desentendam. A ideia é porque tudo começa muito bem, informal, impactos verbais, mas provar o verbal, pessoal, é mais difícil. Então, o que faz o protocolo de intenções, ou o MOU? Ele fixa essas regras iniciais antes do negócio existir. Remuneração de sócio, por exemplo, Valdemar, retirada, a morte, como eu já havia falado, e esse herdeiro, ele vem integrar o negócio ou não vem integrar? Ele vai receber valores por conta disso, né, infelizmente, do falecimento do inovador ali, do sócio. Então, o memorando de entendimento, o protocolo de intenção, o MOU, ele é um documento prévio, ou seja, ele antecede a constituição do negócio e organiza as eventuais pedras que possam surgir no caminho, seja pela morte, seja pela saída, define função, define valores, deixa tudo muito redondo. E aí tem um cuidado que nós devemos ter, né? Isso pode ser estabelecido, inclusive, na fase de mentoria. Por quê? Porque muitas vezes o mentor também tem que ter segurança. Ele é um mentor ou ele já faz parte do negócio? Isso é bastante importante. Né? E esse mentor, ele pode levar a ideia para outro? Não pode? São situações que parecem meio lógicas, mas que na caminhada podem haver discordância, pode haver aí uma contenda, vamos assim dizer, e fazer um negócio que é promissor, né, Valdemar? Sim, sem dúvida nenhuma. Não, legal. A gente está falando aí de antes mesmo da empresa ser criada, estabelecer regras entre as pessoas que estarão na empresa, né? Acho que isso é importante porque, como tu falou agora bem colocado, né, Peso? O combinado não sai caro e estando documentado, isso fica tranquilo de ser resolvido, né? Pelo menos mais tranquilo, né? Porque quando é só de boca... Na empolgação, Valdemar, desculpa te cortar, mas na empolgação, tudo vai bem. Mas na hora de ver o dinheiro na mão, meu irmão, poxa, é isso aqui? Ah, mas eu trabalhei mais. Não, mas coloquei dinheiro. Não, mas se não fosse aquela minha ideia de falar com fulano, de repente a ajuda de um dos sócios, ela foi pequena, mas ela foi estratégica. E estratégica a ponto de alavancar a coisa. E aí os outros dizem, mas tu não fez quase nada dele, mas o que eu fiz foi eficiente. Então, esses dilemas, porque hoje nós sabemos, em termos de disrupção, em termos de inovação, muitas vezes, ou melhor, grande parte das vezes, aquilo que é eficiente pode ser uma fala, pode ser uma ideia, pode ser uma sugestão que faz toda a diferença no negócio, né? Legal. Pensando já na empresa criada, né? A gente está falando do memorando, agora falando assim, uma vez que o projeto está se encaminhando, a gente vai constituir a empresa. Geralmente a gente vai estar falando de limitadas, né? Começando pela estrutura societária limitada, que é o que mais comumente se aplica a empresas de pequeno porte, né? Aqui no Brasil, poder viabilizar até a construção da empresa e a gestão legal, né, dessa estrutura. Epifânio, eu imagino aí que a gente poderia estar colocando junto dessa documentação, desse contrato, né, que estamos falando aqui junto com o PRIS, mas acho que a gente já poderia discutir aqui junto um acordo de cotistas, né, que na SA é um documento estabelecido, é um acordo de acionistas, mas aqui acho
que um acordo de cotistas, se eu não estou entendendo errado, ele até traria muito desse memorando para dentro da empresa, né? Para que a gente tenha um documento agora jurídico que não é mais um memorando, que é prévio, que é o pré-contrato, mas sim um acordo que seria algo que estaria compondo o contrato da empresa, né? Como é que tu vê isso, Epifânio? O que tu vê a respeito de um acordo de cotistas para uma limitada mesmo? Como é que ele funcionaria? Para que ele serve? Se o que eu falei faz sentido ou não? Muito bem, na verdade, Valdemar, nós estamos aqui falando sobre várias etapas daquilo que é um negócio inovador, né, tratando das startups, e praticamente em todo negócio a questão é essa. No início, realmente é um namoro que parece que a paixão está aflorada, né, e ninguém vê nenhum tipo de defeito no outro. Mas Exato. quando o namoro começa, quando a coisa passa um pouquinho mais, a paixão acaba ficando. Então, se não for amor, meu irmão, aí é complicado, né? Isso no direito societário, ou seja, no mundo empresarial, de maneira geral, por isso é tão importante estabelecer alguns contratos, alguns acordos, que deixem claro que essa paixão se torne um namoro, depois se torne um excelente casamento, para que esse negócio seja sólido, você entendeu? Porque se você vai destruir aquele empreendimento de qualquer maneira, o tombo pode ser grande, entende? E às vezes, realmente, até aquele que se empenhou mais na vida societária para que o negócio desse certo, teve a ideia, foi atrás, ele acaba tendo muito prejuízo. Então, essa preocupação, né, da parte técnica jurídica, de identificar o que vem antes, como o professor Pris mencionou, o Memorandum of Understanding, ou seja, e depois, então, você escolher um tipo societário, daí você falou bem, Valdemar, porque, na verdade, no Brasil, nós poderíamos pensar em dois modelos mais comuns, que é a sociedade limitada, para uma forma de constituição de sociedade, quando eu tenho mais de uma pessoa para constituir, né, esse empreendimento econômico, ou então uma sociedade por ações, que é, na verdade, aquele tipo de societário também que permite, eventualmente, depois a negociação dessas ações no mercado de valores imobiliários e tudo mais. Só que, para constituir uma sociedade por ações, inicialmente, é muito difícil. Então, é estratégico também, aí vem a assessoria toda que os colegas, né, têm nessa composição das startups, de que muitas vezes ele começa com uma sociedade limitada e lá na frente, então, ele vai fazer uma transformação para aquilo que seria uma sociedade por ações, né? E aí, nós estamos falando de momentos distintos. Quando nós falamos do Memorandum of Understanding, nós estamos falando de um momento pré-constituição. Aí depois você tem a Constituição escolhendo, então, o tipo, né, de empresa em si, que pode ser, como mencionei, aí você mencionou também, então, a mais comum seriam as limitadas, até porque os valores são mais acessíveis e tudo mais, do que uma sociedade por ações. Ainda que você já tem que programar para que depois, futuramente, se essa coisa se tornar grande, né, você possa fazer a abertura de seu capital. Então, tudo isso é muito importante pensar na hora do planejamento. Mas depois disso, depois você tem a coisa já montada, então, você falou bem, Valdemar, nós temos, na lei das sociedades por ações, nós temos lá um acordo de acionistas que está previsto na lei, que prevê essa possibilidade, então, já de estabelecimento de acordo de acionistas naquilo que é o modelo de sociedades por ações. Nas sociedades limitadas não tem, mas é possível você fazer um documento. No Brasil existe uma condição que chamam aí os contratos, chamados contratos típicos e atípicos, né? Aqueles que têm uma forma prevista em lei, aqueles que não têm uma forma necessariamente prevista em lei, mas que não são proibidos, não é defeso se fazer o contrato. Pelo contrário, aí você estabelece exatamente para que tenha essas regras bem claras. O acordo de cotistas seria exatamente isso. Depois da coisa constituída, como é que os sócios vão lidar entre si com o empreendimento econômico? Não dá para você fazer, vamos dizer assim, prever tudo isso no ato constitutivo, no contrato social, por exemplo, né? O contrato social seria o ato constitutivo de uma sociedade limitada. Não dá para você colocar tudo no ato constitutivo, porque lá tem algumas cláusulas que a lei exige para a validade do contrato, que é o ato constitutivo, e não dá para você prever todas as condições. Aí, o que se faz? Faz esse acordo de cotistas, que recebe outros nomes também, aí dentro daquilo que nós estávamos conversando antes, sobre a questão da governança corporativa, que pode ser entendido como um regimento interno, como um código de ética, ou um código de governança corporativa, estabelecendo claramente como é que serão essas relações entre os sócios e o próprio empreendimento. Então, isso é fundamental, sim, principalmente para uma startup, porque essas características que nós mencionamos antes, né, vai trazer essa necessidade ao negócio. Não é um modelo de negócio tradicional. Isso que a gente tem que ter bem claro aqui. Então, por isso,
alguns documentos são fundamentais para o bom desenvolver do negócio em si, do empreendimento econômico, ok? Legal, legal. Só reforçando, pessoal, mais uma coisa aqui, né? O professor Epifânio já colocou, o Pris também reforçou e eu vou reforçar também. O objetivo desse nosso encontro não é esgotar o assunto, tá? Não é esgotar o assunto, é apenas esclarecer alguns pontos, né? Eu costumo sempre falar que é importante que a gente saiba o que a gente não sabe, porque a partir disso é possível a gente procurar ajuda, suporte, esse tipo de coisa, né? Então, a gente está colocando vários pontos aqui, a gente está discutindo vários aspectos desse início de vida de uma empresa, de uma startup, exatamente para quem está acompanhando a gente aqui, que tem alguma ideia ligada a isso, possa ir mais a fundo os aspectos específicos da discussão, tá? Por isso que a gente está só pontuando aqui, tentando desenhar um cenário amplo, que envolve muita coisa aqui dentro desse mundo de startup, né? Mas, falando um pouco mais sobre isso, Pris, essa questão de limitada, SA, tu pode falar um pouquinho para nós sobre essa questão da estrutura jurídica, estrutura tributária também, né? Que é importante falar da parte tributária e da parte jurídica em si. Pris, o que tu pode colocar para a gente sobre isso, assim, vantagens, o que seria mais vantajoso do teu ponto de vista para quem está começando uma startup? Por favor. Bem, professor Valdemar, nós sabemos aí que podemos ir pelo caminho da limitada, da SA, mas geralmente a limitada. Lembrar que nós temos um estatuto, nós temos uma lei complementar que trata de benefícios, de um tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte, inclusive que vocês saibam que se essa startup, se essa ideia estiver atrelada ao fornecimento de algum produto, de algum benefício, de alguma ideia, tecnologia para o Estado, tem preferência em licitações. Então, muito cuidado. Uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, num pregão, por exemplo, vai poder dar lances além dos outros, mesmo que o seu valor seja superior, por exemplo, 5 a 10%, se o valor excedeu, ele continua a lançar num pregão presencial junto à administração, porque essa ideia pode estar atrelada a fornecer tecnologia para o Estado, para o poder público, que é um grande comprador, é um grande adquirente de coisas, bens, serviços, coisas no sentido lato, né? Então, atenção para essa ideia, você vai verificar com aquele que vai lhe assessorar se uma microempresa, a questão da limitada, mas atenção também, porque no âmbito dos tributos, nós temos, por escolher a questão da tributação lucro real, lucro presumido e o simples. Então, talvez seja mais fácil um lucro presumido, num primeiro momento, né? Mas, como disse o professor Epifânio, sempre pensar na empresa hoje, mas para o futuro, ter esse gatilho de poder transformá-la. Então, em termos empresariais, limitada SA, limitada talvez num primeiro momento melhor, e na questão tributária, identificar o seu enquadramento. Tudo vai depender do negócio, tudo vai depender do valor, tudo vai depender de capital, tudo vai depender de quanto que entra, como se diz, né? Quanto que vai colocar na brincadeira, né? E quanto que isso vai entrar, então, de visas, para entender se é lucro presumido, lucro real, ou até a modalidade simples. É legal destacar que para muita gente parece bastante óbvio, para quem tem um pouco de entendimento sobre o assunto, né? O simples tem menos impostos, mas isso não é uma regra absoluta, né? Eu, por exemplo, tenho situações que eu já vi da área médica, que é a área que eu atuo com a minha empresa, onde, de acordo com o produto que está sendo comercializado, ele faz parte, muitas vezes, do rol especial da ANS, onde a tributação dele é zerada, e aí é melhor tu ter uma situação, às vezes, de lucro presumido, ou mesmo lucro real, em algumas situações, do que o simples, tá? De acordo com os impostos que vão estar sendo calculados em cima disso. Então, como o Pris bem colocou aí, acho que é bastante importante o pessoal entender que isso tem que ser bem avaliado, né? A parte tributária realmente tem que ser bem trabalhada aí para ter um funcionamento adequado, né? É o caso concreto, vai dizer, né? É o caso concreto. Sim. Eu comercializo isto, ok? Para quem? Então, o que incide sobre? Incide tal... Então, qual é o melhor caminho? A alíquota genérica ou eu vou especificar? Então, esse é um estudo muito especificado, customizado, né? É aquela ideia de, como se fala no direito, né?
o escritório boutique, né? Que ele, boutique em que sentido? Tem full service, que atende a todos, mas isso é a ideia customizada, boutique, eu atendo aquele nicho. É muito importante entender isso. Legal. Dentro desse mundo de startup, né, dessa parte jurídica aí, a gente ouve falar de muitas expressões em inglês, né, muita terminologia moderna aí, que às vezes não é nada do outro mundo, mas que é legal a gente colocar aqui para o pessoal também que já escutou alguma coisa sobre isso, ter um entendimento mais claro do que é e para que serve na prática, né? Um deles que eu já vi algumas vezes, algumas situações aí, é o que eles chamam de cap table, né? E aí se fala muito cap table como uma forma de ajudar na preservação de patrimônio dos sócios e tudo mais. Epifânio, tu pode traduzir para o pessoal o que é um cap table e como é que ele funciona na prática, por favor? Beleza? Na verdade, para alguns advogados, né, a gente sabe que o mundo das startups trouxeram diversas expressões que vieram do inglês, que afinal de contas, depois daquela crise que se deu, né, nas empresas de tecnologia, as startups surgiram então com os grandes potenciais de investimentos no mundo, se tornou uma grande moda. Muita coisa também do direito, né, norte-americano veio para cá e aí traz essas expressões norte-americanas, e aí você tem que entender onde é que está aquilo, e onde é que se enquadra, assim, no nosso direito tem alguma coisa que se enquadra e tal. Algumas sim, outras não, né, e isso é muito importante, porque você tem que entender realmente o mundo startup como um excelente nicho aí, para os empreendedores, investidores e também para os profissionais liberais, seja os advogados, os administradores, os economistas, os contadores, né? E o cap table é uma dessas expressões, mas temos tantos outros, né? Nós temos ainda mais para frente, quem sabe a gente vai falar sobre o stock options, vai falar sobre o non-disclosure agreement e vários outros, né? Já falamos sobre memorandum of understanding, ou seja, tem algumas expressõezinhas aí que são bem interessantes, que aparecem, mas e precisam ser realmente identificadas as suas respectivas aplicações. Ora, o cap table é um instrumento de extrema importância, é uma ideia de uma tabela de captação, que é você deixar bem claro como é que está essa figura de participação dos founders, dos fundadores, vamos dizer assim, né, dos startupeiros iniciais, lá quem teve a ideia, quem foi levar a coisa, quem foi validar a ideia, depois foi fazer o modelo de negócio inovador e tal, fez a coisa surgir. E, consequentemente, também isso é fundamental para a ideia de preservação do patrimônio, porque quando eu penso, e aí está intimamente ligado, como nós falamos antes também, a ideia nas startups, eu tenho investidores, e como nós temos diversos investidores em diversas áreas, então, por exemplo, incubadora, aceleradora, são tipos de investimentos que nós temos dentro das startups, que dão todo um início fundamental para que a startup possa decolar. E, às vezes, isso está vinculado a uma própria participação societária, né, que a incubadora dá, a aceleradora dá, ou então os investidores anjos vão dar. Agora, além desses, nós temos várias outras pessoas que muitas vezes são chamadas pelas startups para poder fazer parte do negócio. Aí vem lá os próprios colaboradores, os funcionários que são estratégicos, né, conversar sobre os funcionários estratégicos, muitas vezes você quer manter para o bom desenvolver do negócio, depois que pode eventualmente se tornar um sócio, vem os fornecedores, e fornecedores vem a indústria ou o comércio, ou seja, para que você possa definir bem a ideia de um investimento, a cap table aparece estabelecendo claramente qual é a participação dos fundadores. O fundador, e geralmente, né, os fundadores vão querer manter pelo menos o controle daquilo que se diz, né, o controle gerencial da ideia inicial. Então, ele estabelece um percentual X que aquilo dali não vai mexer. Os fundadores, então, entre eles, vão compartilhar, né, aquele percentual que mantém ou que detém o controle da gestão em si da empresa, da startup. Mas o restante você vai poder passar para investidores. E aí, o que você vai ter, por exemplo, para possibilitar a entrada de um colaborador, quem sabe, que é estratégico, depois também na própria empresa, ou se é um fornecedor, ou se é um investidor anjo. Ou seja, tudo isso é importante, você definir um cap table que vai dar ao investidor essa clareza de visão. E aí, por sua vez, também traz mais segurança, porque ele sabe, olha, não,
eles estão bem organizados, isso aqui, eles estão bem definidos, isso aqui vai ficar para eles, quem são os fundadores, mas isso aqui ele tem uma projeção de buscar investimento anjo, ou de trazer um colaborador, tal. Tudo isso é muito importante. O cap table aparece como uma estratégia fundamental, vejo, na continuação dos negócios, principalmente na captação de investidores também. Legal, 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 legal. Aproveitando então aí que o Pris até começou a passar aqui um dicionário, né, nessas expressões aqui em inglês, né, porque como o Fanny bem colocou agora, boa parte do tempo, mas esse mundo da startup, esse mundo do glamour das startups, muitas vezes ele acaba querendo reinventar algumas coisas que até já estão aí, né, estão na mesa para isso, né. Mas enfim, aproveitando esse embalo, né, então falando de cap table, a gente está falando dessa questão a elaboração de uma estrutura de captação, né, de diluição de participação, para poder organizar a empresa nesse sentido, né? Como bem colocado, fica mais fácil entender isso no momento que a gente entende o que é, para perceber o quanto isso vai ser relevante para o investidor e até para os fundadores e para quem estiver na equação, saber como é que vai se diluir, como é que isso vai acontecer dentro do tempo, para não daqui a pouco estar com 30% da empresa, daqui a pouco está com 3% da empresa, né? Que isso pode acontecer, não é difícil de acontecer. Seguindo essa ordem das expressões em inglês aí, Pris, tu pode falar um pouquinho para o pessoal o que é um NDA aí, para o pessoal saber esse Non-Disclosure Agreement aí, para o pessoal entender mais fácil o que é isso. NDA, né? Não é NBA, né? NDA. NDA é o Non-Disclosure Agreement, é o acordo de não divulgação, um ajuste de não divulgar os segredos do negócio. Então, veja, as partes, os sócios, nas suas relações, esse non-agreement, esse NDA, ele pode ser elaborado unilateralmente, ou seja, um sujeito deve guardar o segredo, ou bilateralmente. Veja, as duas partes devem guardar algum segredo. Então, dentro desse negócio, produto, serviço, tecnologia, a inovação, esses sujeitos envolvidos têm que guardar uma fidelidade quanto à expertise, o know-how, o que se faz, como se faz, qual o processo produtivo, qual o processo inovador, qual a ideia de mercado, qual a ideia de captação, qual é a estratégia de escala. Veja, são tantas informações e que elas devem ser guardadas. Sigilo é o termo de confidencialidade. Então, é essencial que esse também seja redigido e por um profissional, óbvio, que acompanhe, que preste assessoria para os founders, como disse o professor Epifânio, né, corretamente, que eles possam fazer esse documento para que guardem a fidelidade das informações, inclusive se tiverem que contratar com terceiros, e especificamente essa ideia, né? Por exemplo, eu vou desenvolver um produto químico, não, vamos supor, vou desenvolver uma nova caneta, uma nova modalidade, mas eu tenho a ideia, eu tenho o processo, mas eu não tenho o colocar a mão na massa, a máquina, o equipamento que o fará. E eu preciso contratar terceiros. E nesse meu contrato com terceiros, eu devo exigir deles uma cláusula, ou melhor, um acordo, tem que ter um contrato, que acordo é na ideia de um contrato, de que aquele sujeito, ao saber, não irá concorrer. Aí também tem que ir junto, o bônus aí seria a cláusula de não concorrência e a cláusula, obviamente, o acordo de confidencialidade. Então, NDA nada mais é do que acordo de não divulgação e que pode e deve conter, a depender do negócio, também a não concorrência, porque o sujeito, tá bom, eu não divulgo, mas daqui a 2 anos eu vou concorrer, porque eu aprendi todo o processo produtivo ou a estratégia de escala. Não, então eu coloco lá que além de não levar adiante a ideia, também não pode concorrer. Aí eu tenho uma outra cláusula, eu tenho a não concorrência, que tem que estar expressa, deve ser expressa, documentada, com os prazos bem especificados. E assim, sempre, professor Valdemar, sempre, tudo muito direto. A tua fala, o combinado não sai caro, no direito nós transformamos, né? Específico, escrito, ainda que seja repetitivo, mas que esteja muito claro de forma escrita. Não pode divulgar. O que não pode divulgar? Não dá para dizer assim, não pode divulgar nada. Não, estou falando em palavras até não técnicas, né? Não pode divulgar processo produtivo,
constituição, mercado, participação, ideia, ou seja, tem que ser muito especificado todas as informações, inclusive exigir destruição de informações, desfazimento de informações, descarte de informações daquele que eventualmente venha ter contato, ter acesso. É legal destacar que quando a gente fala de NDA, aí, né, de acordo de confidencialidade, enfim, o termo que for utilizado em inglês ou português, a gente está falando de uma coisa que às vezes é bastante desconhecida para vários segmentos, até na área de negócios mais tradicionais, mas que é um documento válido também, né? Muitas vezes informações comerciais, de empresas fortemente comerciais, são informações sigilosas, né? Ou deveriam ser tratadas como informações sigilosas, porque elas realmente são o próprio diferencial competitivo da empresa no mercado, né? Uma carteira de clientes, né? Ou algumas negociações, informações de negociações pré-estabelecidas. Isso tem muito valor de mercado para a concorrência e muita empresa não trata isso. Tudo bem que a relação trabalhista, de alguma forma, ela já prevê, né, essa questão de também não poder estar divulgando informações da própria empresa, mas é como o professor Pires bem colocou, né, quanto mais específico e escrito, mais fácil de ser depois cobrado ou controlado, né, ou protegido numa questão de um litígio, né? Porque, de novo, por mais que a gente não queira falar disso e ver isso, tem uma amiga que sempre me falou isso, né? Casamento no começo é meu bem, no final são meus bens, né? E empresa é a mesma coisa. Quando tá tudo bem no começo, é meu bem. E no final, se dá errado, é meus bens. Então, especificar essas coisas acho que é bastante relevante. E, de novo, acho que o NDA vale para quem está aqui acompanhando a gente nesse momento, que é uma ferramenta muito útil para negócios tradicionais também, né? E muita empresa tradicional não sequer faz ideia que existe isso e como é que isso funciona na prática, né? Acho que é legal. Valdemar, numa certa ocasião, num mandado de segurança que eu advoguei, nosso escritório advogou, além de ter assinado a procuração, e eu não posso nem dizer, até por conta do que assinei, a empresa que teve um problema junto ao porto para fazer o desembaraço aduaneiro de uma determinada matéria-prima que ia para o Parque Fabril aqui em Santa Catarina, que ela faz um produto X, eu tive que assinar esse documento de confidencialidade, porque ali estava um novo modelo, estava travada a matéria-prima que ia ser utilizada na confecção do novo modelo do produto Y. Então, imagina, mundialmente o troço ia ser lançado e a matéria-prima estava aqui no Porto de Itajaí. Então, guardando confidencialidade da empresa, do produto, do que vai ser feito, nosso escritório teve que assinar, inclusive para com seus advogados. Ou seja, eles para com os advogados. Eu entreguei uma procuração, mas eles também me entregaram um seguinte, você não pode falar nada, porque eu tive que relatar para o juiz. Eu tive que relatar para o juiz o que tinha, inclusive pedir sigilo do processo. Por quê? Os processos são públicos, mas o que tinha ali era a matéria-prima do produto X que ia ser lançado, confidencialidade extrema, né? Na minha empresa, por exemplo, como é uma startup, tem tecnologia, a gente tem NDA assinado com todo mundo. Todos os funcionários têm NDA assinado, fornecedores que fazem contato com o projeto e até os investidores, tá? Até os sócios investidores também têm NDA assinado, porque de alguma forma tem essa informação interna da empresa. Ainda que sejamos uma SA, né, de capital fechado, mas mesmo assim sendo uma SA, ela tem por obrigação de divulgar uma série de informações, né, que são públicas, mas tudo que diz respeito à tecnologia, de produto e tudo mais, que de alguma forma pode aparecer em algum momento nessas relações de trabalho, de investimento com sócios, tudo isso aí já está mapeado dentro do NDA e está lá registrado que não pode ser divulgado e não pode ser utilizado para concorrência também, né? Acho que é legal destacar isso. Mas dando seguimento aqui nessa questão de expressões em inglês e tudo mais, eu vou pedir para o Epifânio falar um pouquinho sobre isso também. Epifânio, a gente vai falar também nesse mundo de startup sobre estratégias para poder reter talentos, né? E aí disso fala-se um pouco sobre cliff, sobre vesting. Tu pode explicar para o pessoal o que é isso, como é que isso funciona na prática, né? A tradução desses termos mais uma vez para o português. Beleza, meu caro. Bem, só comentando, né, a fala anterior, no mundo dos negócios, nós temos que saber que não se pode ter amadorismo, né? Você tem que trabalhar profissionalmente.
E se você não ter algum determinados cuidados, acaba sendo passado para trás pela concorrência ou pela falta de estabelecimento de alguns cuidados, como é o caso dos contratos de confidencialidade. Eu acho que o Valdemar comentou bem, inclusive, que não se trata apenas de parceiros, fornecedores, ou alguém que vai te prestar serviço, mas também entre os próprios funcionários, entre os próprios investidores. Então, há um campo amplíssimo, né? Que muitas vezes, para você guardar realmente e proteger o know-how, né, daquilo que você tem e que vai ser o grande quê do sucesso dos negócios, você tem que estabelecer alguns cuidados que são fundamentais. Já na área de investimentos, ou seja, nós podemos ter um non-disclosure agreement apenas com parceiros que não necessariamente são investidores, mas, como disse, ele deve abranger todos quando eles vão ter acesso àquilo que são segredos empresariais em si, o know-how da própria empresa, do próprio negócio, da própria startup, são fundamentais. Mas você pode ter um contrato de não confidencialidade lá, né, com alguém que é um parceiro, mas você pode ter um parceiro que muitas vezes você quer trazer para dentro da empresa e possibilitar, então, quem sabe, a participação. Aí vem novamente a ideia dos investimentos, dos investidores, as várias possibilidades, né, que você pode trazer, principalmente nas startups que vão precisar desses investidores. Então, o Cliff Investing, ou seja, são, na verdade, cláusulas que você vai estabelecer num contrato chamado um contrato de opção de compra, né, estabelecendo uma cláusula Cliff ou uma cláusula Vesting ou Cliff Investing, dependendo da situação em que você pretende fazer esse aporte com um investidor que vem de fora. Existem outras possibilidades, mas essa é uma delas também. Talvez a gente converse ainda mais sobre algumas outras possibilidades de contratos, de trazer o investidor e manter o investidor, mas a Cliff em si é uma cláusula praticamente que estabelece um prazo, um período, um intervalo de tempo, onde aquele parceiro, vamos dizer assim, ele vai ter que manter ou fornecimento de produtos, ou a parceria de prestação de serviço para a startup, para que depois desse prazo, então, ele possa, se for o caso, adquirir uma parcela dessa empresa. Então, o vesting vai estabelecer, principalmente posteriormente, esse percentual que pode ser no decorrer de um tempo, né? Não sei, você pega um percentual aí qualquer, vamos pegar um percentual mais arredondado, 16%, 6% da empresa você vai passar numa cláusula Cliff Investing ou uma cláusula Vesting, e vai estabelecer, então, primeiro um período de carência que ele vai manter, e aí você vai fazer uma análise também desse parceiro, se é um parceiro comprometido, se não é comprometido, tudo isso é muito importante para ver esse período inicial, mas no vesting você permite, então, que, dado um determinado tempo, ele possa adquirir, então, dos 6%, por exemplo, um terço disso, 2%, a partir de um ano, 2% a partir do segundo ano, 2% a partir do terceiro ano, ou seja, vai estabelecer nesse contrato de opção de compra um período inicial e depois eventuais períodos que são transitórios para que essas aquisições possam ocorrer. Não quer dizer necessariamente que essa aquisição tenha que ocorrer, mas é uma probabilidade que você está apontando numa cláusula de opção de compra, né? Então, estabelecendo cláusulas Cliff ou cláusula Vesting ou cláusula Cliff Investing. Ok? São interessantes, né? Como disse, principalmente quando você vai pensar na ideia agora de trazer e como você vai trazer os dois. Legal. Acaba sendo um meio para tu conseguir, às vezes, fornecedores estratégicos, né? Prestadores de serviço, ou mesmo funcionários, né? Que de repente vão estar na operação e tu não quer que essas pessoas saiam da empresa e tu consegue fazer com que elas se mantenham como colaboradores da empresa no momento que dá o direito de elas comprarem ações específico para isso, de valores e prazos, né? E aí, pensando nisso, a gente está falando de capital, de patrimônio, né? Muitas vezes a pessoa pensa como é que isso funciona. Funciona porque se tu imagina que, por exemplo, no começo da história do Facebook, tu está lá dentro do Facebook, trabalhando com o Zuckerberg, e daqui a pouco ele fala, olha, se tu continuar comigo aqui em tanto tempo, eu te deixo comprar tantas ações. Né? E lá no começo as ações estavam valendo X, hoje valem 30, 50 vezes X. Quem ficou lá, quem acreditou no trabalho, quem investiu de alguma forma seu tempo na empresa, pôde fazer aquela compra naquele valor e hoje tem um retorno sobre isso muito significativo. E aí, trazendo isso para a realidade das startups, a gente está falando de empresas que têm essa característica de ter
um negócio inovador, né, com um modelo de negócio muitas vezes disruptivo, né, que quebra a estrutura da indústria, quando o negócio realmente é absurdamente inovador, né, e repetível, escalável, com faturamento exponencial, ou seja, não é só virar sócio de uma empresa, né, é ter o direito de virar sócio de uma empresa, de comprar parte de uma empresa que tem probabilidades de se tornar algo muito grande no futuro, então de multiplicar em muitas vezes aquele investimento feito, que pode ser um valor até pequeno, se a gente for analisar do ponto de vista de percentual de participação, né? Mas que em numerário muitas vezes transforma em algo muito grande dentro do tempo, na medida que a pessoa fica no projeto, investe e acredita que ele pode depois virar algo maior no futuro, né? Eu acho que acaba sendo uma ferramenta bem legal para tudo isso, né? E fechando aqui com o nosso tempo, né? Para não se estender demais, já estamos aqui conversando já. Ainda nessa onda de expressões em inglês e tudo mais, o que pode falar para a gente sobre SCP, Stock Options, agora em português também, né, mútuo conversível? Essas ferramentas elas vão auxiliar um pouco na captação de recursos, né? Pelo que eu entendo disso, pelo menos. Tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso, Epifânio? O que essas ferramentas como é que elas podem ser utilizadas? O que elas podem ajudar para uma startup captar investimento, por exemplo? Mas é claro. Bem, eu só rapidamente, aproveitando, eu sei que o nosso tempo já passou praticamente, mas veja como é importante a gente realmente bater um papo e tanta coisa que a gente pode ainda cavar, né, e trazer outros conceitos que são tão fundamentais para uma ideia de uma startup. Mas quero mandar um abraço aos nossos professores que nos acompanham, ele, o professor André, o professor Cláudio Pinheiro, alguns colegas nossos, como disse, que são profissionais, que também estão nos acompanhando, e muito obrigado, né, pelo acompanhamento de todos, que bom que estão aqui com a gente, prestigiando também esse evento da Uninova, pelo qual nós só temos que parabenizar, porque tem sido realmente inovador, criativo, principalmente em época de pandemia, mas realmente causando, né, uma disrupção também desse tempo e fazendo com que nós possamos criar e inovar em tempos de crise. É assim que a gente aponta como é que a gente quer sair dela, né? Então é o caminho certo a ser adotado. Parabéns a todos. Meus caros, olha, puxa vida, falou do Cliff Investing, né? E a SPC, o Stock Options, o mútuo conversível, também são todas propostas, ideias de se trazer e reter determinados talentos, né, investimentos na própria startup. Todas elas são ideias, né? Falamos da Cliff Investing como uma possibilidade de um investidor adquirir com o tempo, como o Valdemar mencionou, né, uma participação dessa sociedade. A SPC, ou no Brasil é a Sociedade em Conta de Participação, na verdade. É uma ideia muito interessante, ela é muito utilizada no mundo empresarial, um pouco desconhecida, às vezes, até pelos próprios técnicos da área do direito, quando não trabalham na área empresarial, né? Então, quando não trabalha empresarial, fica realmente meio à margem da coisa, mas para quem trabalha no mundo empresarial, das empresas, startups, dos modelos, sejam os disruptivos ou os tradicionais, conhece um pouco a SPC e sabe que a SPC é muito interessante porque ela é um tipo de sociedade que tem duas categorias de sócios, que um é chamado sócio ostensivo e o outro é o sócio participante, onde você pode trazer, por exemplo, um sócio para a sua empresa, para a sua startup, que não necessariamente precisa colocá-lo no quadro societário, né? Ele vai injetar recursos, vai injetar dinheiro ou móveis e tal, mas será apenas um sócio participante, através de uma SCP, ou uma sociedade em conta de participação. Não será necessariamente um sócio que vai compor o quadro societário, o quadro de acionistas da startup que você criou. Então, a SCP é um tipo societário chamado sociedade não personificada, muito utilizada no mundo empresarial, exatamente quando você tem investidores que não necessariamente também têm interesse de estar dentro do quadro societário. Então, vale a pena bem conhecer a da SCP, a Sociedade em Conta de Participação. Pulando do Stock Option para falar um pouquinho do mútuo conversível, que é mais ou menos também nessa linha, só que o mútuo conversível, veja, o nome já deixa entrever, mútuo é um tipo de empréstimo, só que esse empréstimo será conversível. Conversível em o quê? Uma eventual participação societária, né? Quer dizer, o mútuo conversível é mútuo conversível em uma participação societária futura que quem emprestar o dinheiro para a empresa pode daí fazer essa opção. Olha, eu vou receber meu dinheiro de volta ou eu vou converter isso em uma participação societária. Então, o mútuo conversível segue mais ou menos nessa linha, só que, veja, a sociedade em conta de participação já é estabelecida para ele não participar, né? Ele traz o investimento, vai ter a sua participação, vai ter o seu lucro,
é uma ideia, né, de investimento. O mútuo conversível já é uma outra ideia de investimento, onde o indivíduo vai trazer, o investidor vai trazer esses recursos, vai aplicar e vai, então, poder fazer ação lá na frente de poder converter isso. Isso tem já no direito brasileiro, na lei das sociedades por ações, como quando nós falamos de títulos de valores imobiliários, na figura das debentures, ou no direito norte-americano, das notes, também lá tem os debentures, e que já previa essa possibilidade, que a debênture nada mais é que um título de crédito que você tem contra a empresa, e depois pode, eventualmente, no caso das debêntures convertíveis em ações, pode converter em ações. Aqui você pode trazer, então, esse mútuo conversível, por exemplo, uma sociedade limitada, e estabelecer um contrato como esse. Já o Stock Options é um instrumento muito interessante, aí o Valdemar mencionou, sobre a figura dos colaboradores, que nós tínhamos mencionado lá na frente também, porque, poxa vida, investimento ou investidores, você pode ter diversas áreas, né? E aquilo que é fundamental para a startup, os próprios founders vão estar localizando e identificando isso. Às vezes você tem um colaborador que é fundamental, é estratégico para o bom correr dos negócios, né? Ou seja, que o negócio possa efetivamente decolar. E às vezes você quer mantê-lo e então pode estabelecer com ele aquela figura do Stock Options, que é uma possibilidade de esse colaborador também adquirir uma participação societária e se transformar num sócio, né? Um daqueles que vai estar dentro da empresa, mas não mais apenas como colaborador, mas como um sócio. Aqui no Stock Option, só um detalhezinho, que tem que ter realmente um acompanhamento muito cuidadoso, cauteloso, com equipe técnica, para que isso não se configure numa eventual direito trabalhista, que venha causar, então, alguns transtornos que pode levar à responsabilidade previdenciária, à responsabilidade tributária, né? E isso pode, então, de início, que parece uma boa ideia, pode até se tornar um impedimento, até para que outros investidores venham investir, se você não tem isso bem claro, bem estabelecido, né? Então, o Stock Option é muito interessante para esses colaboradores estratégicos e é uma outra forma também de você, como disse, captar e manter determinados recursos dentro da startup. Legal, legal. Acho que já está aí, né, passando um pouquinho do tempo, né? Mas acho que foi um assunto que a gente tentou tratar de uma forma bastante ampla, né? E como eu falei, não era para esgotar o assunto aqui, a ideia não era essa, a ideia era só que a gente pudesse dar uma visão mais ampla desse universo jurídico ligado a uma empresa inovadora, como isso pode se desenrolar, como é importante o direito para uma empresa que está iniciando, né? E especialmente quando a gente começa nesses aspectos de proteção do patrimônio através do próprio NDA, de todos esses arranjos para poder captar recursos de forma estratégica, reter talentos da empresa, né? O quanto o direito realmente auxilia uma startup a poder acelerar o seu crescimento do mercado, se consolidar como empresa no mercado, e poder realmente chegar no que ela se propõe, que é uma empresa inovadora, que escale, que cresça e que seja exponencial, né? Acho que, desse ponto de vista, acho que a nossa conversa foi bem esclarecedora, pelo menos para mim foi bem legal estar conversando com vocês sobre tudo isso agora à tarde. Eu vou encerrando aqui essa fala da gente hoje. Primeiro, né, vou passar a palavra aqui para o professor Pris, para ele poder se colocar agora ao final, o professor Epifânio também, e ao final eu faço o fechamento aqui da fala. Então, Pris, por favor. Em primeiro lugar, agradecer o convite e dizer que nós estamos à disposição para conversar com todos, qualquer dificuldade, tenha ainda qualquer dúvida. Agradecer o convite ao professor Valdemar, a Janaína, todo o setor de inovação da nossa instituição, ao nosso vice-reitor, a todo o nosso reitor que tem encabeçado e que tem, de forma aí inovadora, colocado adiante essa essencialidade que é a inovação. E para fechar a ideia, assim, eu diria, a empresa tem que se ver em alguns flancos, né, numa guerra, vamos assim dizer, né? Ela como sociedade, a sua situação financeira, as várias portas, a propriedade intelectual, a sua situação trabalhista, os seus tributos e o dia a dia. Então, eu até vou escrever depois ali para encerrar, mas seriam várias portas. Essa seria uma ideia para fechar. E colocar à disposição, o professor Epifânio é o coordenador do curso de Direito, e ele vai falar certamente da nossa incubadora, mas colocar à disposição daqueles que têm ideias inovadoras e quiserem as nossas mentorias também, nós estamos à disposição. Vou deixar aqui o meu e-mail, e é só entrar em contato. Tem a incubadora da universidade, evidentemente, mas nós temos a nossa
não diria nem incubadora, não deixa de ser uma incubadora, mas nós estamos buscando os novos talentos aí também no direito e obviamente, para trabalhar em conjunto com a Uninova, que é essa potência que é na universidade. Professor Valdemar, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a todos. Perfeito, Pris. Muito obrigado pelo seu tempo e pela tua atenção, tá? Professor Epifânio, fica à vontade, por favor. Valdemar, muito obrigado. É sempre um prazer estar com essa turma, que é uma turma de excelência, né? Eu falo com todo carinho, né, com todo respeito, né? É só que nós estamos aqui sendo menos formais possíveis, né? Então, dirigindo ao professor Valdemar para o Valdemar, professora Janaína para o Janaína, professor Pris para o Pris, mas é porque nós precisamos também, nesse momento aqui, ser um pouquinho mais objetivos e também menos formais, né? O momento exige isso. E agradecer realmente pelo convite, né, com o carinho de todos. Eu sei que é uma equipe de excelência, que tem trabalhado com muita responsabilidade, com muita ética, e que nós, evidentemente, do curso de Direito, que estamos cada vez mais também inserindo na nossa realidade de formação do profissional de Direito, a ideia da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo. Então, estamos com um núcleo que é o Inova Direito, lá o professor Pris é o mentor, vamos dizer assim, que está lá à frente dos grupos, e que nós convidamos a todos que são profissionais aí, e que são acadêmicos e tudo mais, que conheçam um pouco mais, que trabalhamos com parceria, aí, evidentemente, com a Uninova, e cada vez realmente fazendo com que essa parceria seja lá uma parceria de sucesso, né? Não seja só um namoro, mas seja uma parceria de sucesso, né, Valdemar? Então, dizer assim, gente, rapidinho, né, vamos consolidar. Puxa, iniciar uma startup é realmente um baita do negócio, né? Você precisa ter uma ideia inovadora, precisa ter uma ideia disruptiva, evidentemente, transformar isso, que seja ela escalável, que seja repetível. E está aí a Uninova, está aí a Inova Direito para apoiar na área técnica jurídica, né? Então, está aí a universidade dando uma importantíssima chance para que você passe por essa porta. Passe por ela, né? Você viu falar que nós temos aí os memorandos de pré-constituição, que tem a constituição da empresa, tem acordo de cotistas, que tem o tipo empresarial que você deve escolher, tem o cap table para estabelecer, tem aí acordos de confidencialidade, tem os contratos a ser estabelecidos com os investidores, uma SPC, o mútuo conversível, olha, tanta coisa, você viu, né? Tudo isso, tanto a Uninova quanto nós ali no núcleo de inovação, estamos ajudando para que você possa fazê-lo de forma profissional, não amadora. Então, conte com a gente, né? Você precisa ter, é fundamental, uma assessoria especializada. Está aí a incubadora, está a Uninova, está a nossa Inova Direito, e, evidentemente, tem os técnicos, né, que estão aí no mundo do trabalho, da prestação de serviço. Procure alguém especializado na área para que você possa ter muito sucesso. Então, sucesso a todos. Fique com Deus. Obrigado, professor Epifânio também, né? Agradecer aqui, especialmente ao professor Pris e ao professor Epifânio por essa aula que eles deram para nós hoje aqui, né? Uma super aula, né, sobre o que é o direito, o que é a área jurídica para uma startup. Eu acho que foi fantástico, tá? Agradeço demais a vocês, a Escola de Direito aqui na Univale, né? O que é o Direito Univale é um curso gigante, é um dos maiores cursos do Estado e até do Brasil, a gente pode falar disso com segurança, e acho que a conversa de vocês aqui conosco hoje só reforça o porquê o Direito Univale está onde está hoje, né? Então, obrigado de coração a vocês pela contribuição aqui com nossos ouvintes aí da conversa de hoje. Né, agradecer, obviamente, também toda a equipe da Uninova, né, a Jana, a Grace, o Petrelli, né, que se empenham sempre no Nova Skills para fazer esse trabalho acontecer. Quero deixar também aqui para quem tiver interesse, ter alguma dúvida. Cortou o teu áudio, professor Valdemar. Vamos ver se eu voltei agora. Voltou? Voltou. Né? Então, é só deixando claro que eu também estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês sobre a incubadora, processo de incubação da Uninova, né? Recomendo conhecerem o projeto da incubadora do direito lá. É uma estrutura belíssima, né? Se Deus quiser, já acaba essa pandemia, a gente vai poder voltar a transitar na universidade, e eu tive o prazer de... Recomendo mesmo que todo mundo que tenha algum tipo de interesse ligado à inovação e empreendedorismo, que procure o professor Epifânio, procure o professor Pris, também nos procure na Uninova, que a gente está aí para ajudar vocês no que for possível, tá?
Então, um agradecimento também ao nosso vice-reitor, o professor Rogério, o professor Sequinel, o nosso reitor, por todo o apoio também. E agradecer, obviamente, todo mundo que ficou aqui com a gente esse tempo todo, ouvindo, interagindo, conversando. Qualquer dúvida, pessoal, que tenha ficado, manda um e-mail para a Uninova. O professor Pris deixou o e-mail dele ali, está aqui meu Instagram. É só mandar mensagem para a gente, quem está aqui à disposição de vocês para qualquer questionamento. Tá? Do mais, muito obrigado, pessoal, Pris, Epifânio, todos os ouvintes. Um ótimo final de tarde para vocês, uma boa noite, uma boa semana. Tá? Obrigado de coração, um grande abraço.